Bem, sabemos que a maioria dos filmes de terror são nada mais nada menos que pura ficção. São enredos e personagens aterrorizantes criados nas mentes do autor e roteiristas. Mas vocês sabiam que existem filmes de terror baseados em fatos reais? Pois é, só de saber isso sinto um gelo na espinha. Portanto, preparamos para vocês uma lista com 10 filmes de terror baseados em fatos reais. Se ficaram curiosos, tranquem a porta do quarto, se joguem debaixo do cobertor e venham sentir medo com a gente. Número 10. Começamos a nossa lista com o clássico Tubarão. A história real se passa no verão de 1916, onde uma série de ataques de tubarões eclodiram no litoral de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Em menos de 15 dias do mês de julho foram registrados 5 ataques na mesma região. 4 pessoas foram vítimas fatais, causando muito pânico, medo e lendas urbanas a respeito do animal. Alguns dias após os acontecimentos foi capturado um grande tubarão branco de 7 metros de comprimento e no seu estômago foram encontrados pedaços de corpos humanos. Já no filme de Steven Spielberg, um grande tubarão branco atormenta a praia da pequena cidade de Emmet, na Nova Inglaterra. O chefe de polícia Martin Brody quer fechar as praias, mas o prefeito Larry Vaughan não permite, com medo de que o faturamento com a receita dos turistas deixe a cidade sem recursos. O filme foi um sucesso de bilheteria e foi considerado o primeiro blockbuster dos cinemas. Uma curiosidade: Spielberg decidiu rodar as cenas no mar em vez de estúdio ou até mesmo um lago. Tudo isso para deixar a história mais convincente. Uma boa sacada. Na época, muita gente ficou com pânico de entrar no mar. Número 9. Outro clássico é O Brinquedo Assassino. O roteirista dessa série de filmes teve essa ideia a partir de relatos da infância do pintor e autor Robert Eugene Otto, com seu boneco Robert the Doll, que traduzindo seria o boneco Robert. A família do pintor declarou várias situações, digamos que no mínimo estranhas, como objetos fora do lugar, coisas que sumiam da casa e do quarto do autor, e também teve conversas do Otto com o Robert. Em algumas noites ouviam o garoto gritar desesperadamente como se estivesse falando com alguém. Eita, mas a história se torna ainda mais horripilante com os relatos dos vizinhos, que afirmavam ver o boneco nas janelas da residência. Depois desses fatos, a família decidiu colocar o brinquedo no sótão, onde ficou por muito tempo. Quando os pais de Otto morreram, ele voltou a ter contato com o boneco e sua esposa relatou que Robert, feito de palha e de tecido de algodão grosso, parecia um boneco de voodoo. Ela também disse que o brinquedo exercia um grande poder sobre seu marido e observou que ele começou a ter surtos esquizofrênicos. Por isso, decidiu guardar o brinquedo novamente no sótão da casa. Em 1972, Otto morreu e a família decidiu colocar o imóvel à venda. Com os novos moradores, o boneco foi redescoberto pela filha do casal, que começou a falar aos pais que ele queria matá-la. O boneco ainda existe até hoje e fica exposto no Museu Fort East Martello, na cidade de Key West, na Flórida. Número 8. O Exorcismo de Emily Rose foi um longa baseado na história da jovem alemã Anneliese Michael, que aos 16 anos foi diagnosticada com epilepsia após diversos episódios de convulsão. A partir daí, a garota se viu em uma depressão profunda e até tentou se suicidar algumas vezes. O seu quadro piorou quando nas suas orações rotineiras começou a ter alucinações e ouvir vozes. Foi então que seus pais decidiram interná-la em um hospital psiquiátrico. No hospital, as coisas começaram a sair do controle. Mesmo tendo acesso aos mais modernos medicamentos e tratamentos psiquiátricos da época, a sua situação não melhorava em nada e ela começou a sentir dores terríveis ao se aproximar de objetos sacros como crucifixos. A sua família era extremamente católica e agora estavam convencidos que o caso de Anneliese era de possessão demoníaca e abandonaram o tratamento médico. Eles optaram pela ajuda da igreja e com o apoio de 2 padres promoveram 67 sessões de exorcismo que foram realizadas durante 10 longos meses. Com o agravamento dos sintomas, ela começou a recusar comida e água, foi ficando cada vez mais debilitada até morrer de desnutrição e desidratação. Anos mais tarde, tanto os padres como os pais de Anneliese foram acusados pelo homicídio e negligência. Os pais foram isentos da pena, pois a justiça entendeu que a morte da filha era o maior castigo, enquanto os padres pegaram 3 anos
em liberdade condicional. Nos áudios do exorcismo é possível ouvir um diálogo perturbador, com vozes masculinas discutindo quem deveria deixar o corpo da jovem Anneliese I, e diferentemente do filme, nenhum padre perdeu a vida nas sessões. Número 7. Assassino Invisível. O filme de 2014 é um remake do filme de 1976 e é baseado na história de uma série de assassinatos ocorridos na cidade de Texarkana, em 1946, no Texas. Um assassino encapuzado aterrorizou os cidadãos em áreas rurais ao redor da fronteira entre o Texas e o Kansas. Apelidados de Texarkana Moonlight Murders, que em português seria algo como os assassinatos sob o luar de Texarkana pela imprensa, 8 pessoas foram atacadas e 5 foram assassinadas no espaço de 3 meses. Durante os ataques, o pânico havia se espalhado pela cidade quando toques de recolher e bloqueios da polícia foram iniciados, e moradores, aterrorizados, começaram a fechar suas janelas e comprar fechaduras pesadas, armas e cães de guarda. Os negócios fechavam ao anoitecer, transformando Texarkana em uma cidade fantasma ao pôr do sol. Policiais de 4 condados patrulhavam a área dia e noite enquanto as estações de rádio transmitiam pedidos de doações para aumentar o fundo de recompensa que já ultrapassava $500. Os rumores corriam desenfreados, com a população da cidade apontando dedos acusatórios para os outros. O assassino fantasma, como os jornais o rotulavam, havia se tornado o verdadeiro bicho-papão da vida real, surgindo uma noite a cada mês em busca de novas vítimas. Ambos os filmes, tanto de 1976 quanto de 2014, embora extremamente assustadores, não podem ser comparados ao horror que realmente aconteceu ao longo de um período de 10 semanas naquele ano fatídico. Acredita-se que o visual do assassino fantasma serviu de inspiração para o look de Jason Voorhees no filme Sexta-feira 13, parte 2, que usa roupas de trabalho sujas e amarrotadas com um saco de pano tosco como máscara. Número 6. Evocando espíritos. Esse é um dos casos em que os fatos são tão ou mais assustadores que o filme. No ano de 1980, a família Reed se mudou para a cidade de Southington, tendo como objetivo ficar mais próximo de um hospital especializado no tratamento de câncer de um dos filhos. Logo nas primeiras semanas, a rotina da família na nova casa começou a ter a presença de vultos e sons estranhos. Em alguns depoimentos, os Reed diziam que eram atormentados por algo peculiar, como se fosse uma entidade. Resolveram vasculhar a casa e encontraram objetos de autópsia em um dos cômodos e descobriram que a residência tinha sido anteriormente uma funerária. Quando a matriarca da família, Carmen Reed, começou a ter contatos visuais com as entidades, percebeu que a situação era séria e que precisaria de ajuda. Carmen disse que um dos demônios era muito magro, alto, não tinha cabelo e usava óculos redondos. Além disso, ele tinha um sorriso horripilante, quase chegando aos olhos. Já o outro tinha cabelos pretos, olhos azuis e usava uma espécie de terno. A família pediu ajuda ao famoso casal Ed e Lorraine Warren. Lorraine, que via e ouvia coisas na residência da família, em uma noite viu 2 mulheres dançando e cantando numa sala. Quando Ed se aproximou, elas sumiram. Eu sumiria da casa também, mas para bem longe. A casa finalmente ficou livre das perturbações em 1998 após umas sessões de exorcismo feitas pelo casal e por padres. Os Warren comentaram que o caso real foi muito mais assustador do que qualquer filme. Chegamos ao final da primeira parte dos 10 filmes de terror baseados em fatos reais. Já se inscreve no canal e ativa as notificações para acompanhar a segunda parte. Te espero na semana que vem.